aqueles países que fazem parte do Mercosul e alguns convidados, eles devem ter a fronteira aberta para as pessoas, inclusive para a questão monetária, né? A ideia é montar, como se faz na Europa, uma moeda, né? Uma moeda que seja unificada, ou seja, que ela sirva para todos os países. Agora, aqui nós enfrentamos uma questão política muito forte, e isso tem prejudicado o Mercosul, mas o projeto inicial é exatamente esse, né? Que eu possa, por exemplo, dar aula lá no Chile sem problema nenhum, né? E o professor chileno, o facilitador chileno, né? Ele possa vir aqui no Brasil e dar sua aula tranquilo. Mas exatamente a Lei 9394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ela prevê a contratação do estrangeiro e aí vai ser contratado como empregado normal, como se brasileiro fosse, né? E isso existe, essa previsão na lei, por isso é que é permitido. Agora, nas outras atividades é que surge a dúvida, né? Nas outras atividades é que vem essa dúvida. Na verdade, o correto seria esse. Como demandava o projeto inicial, não existiria essa divisão de limites, essa fronteira entre os países do Mercosul, né? Mas vários países... O Chile não faz parte, não. Oi? Diga, o Chile não faz parte, não. O Chile não faz parte. Não faz parte. Exatamente. Não mas são a Argentina todos. Faz. A Argentina faz, acho que a Bolívia também faz, né? Eu não lembro, Paraguai eu quase tenho certeza que faz. A Bolívia estava se discutindo sobre isso. Os que fazem parte atualmente é a Argentina, o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela entrou em 2012. Isso, porque na verdade eram dois países que estavam convidados aí, que estão pensando desde aquela época, né? A Bolívia é uma, tem outra, acho que é o Uruguai, não me lembro qual é, mas acho que até a Venezuela acabou entrando, né? Na verdade, essa questão do Mercosul é uma questão bastante interessante, porque ela está sendo corroída pela visão política dos países, né? Porque eles não estão pensando no povo, eles estão pensando na questão política. Isso tem prejudicado, né? Porque, olha, o que alargaria o leque de trabalho, né? Porque nós temos muitos especialistas fora do Brasil que poderiam estar trabalhando no Brasil e, dependendo da área, nós temos muitos especialistas no Brasil que poderiam estar trabalhando também nesses países, né? Mas, infelizmente, nós temos as barreiras políticas, as barreiras que impõem fronteiras, e essas fronteiras não estão sendo superadas pela legislação do Mercosul, né? O Mercosul tem uma legislação específica e, na verdade, existe essa possibilidade que eu conheça, assim, claramente, né? Está previsto na própria Lei 9394 de 96, que é a questão do professor universitário nas universidades federais, né? Pode vir aqui fazer o concurso, ser investido, tomar posse sem problema nenhum, né? Então, vejo que existe essa possibilidade, porque existe aí a previsão no direito positivo, no ius positivismo. Agora, as outras funções aí cada caso é um caso, tem que estudar todos os casos para ver aí o que é permitido, o que não é permitido, o que é possível, o que não é possível, porque no sentido genérico, a Constituição Federal, levando em consideração o caput do artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que todos somos iguais perante a lei, né, assegurando-se aí, aliás, independentemente de qualquer fator de raça, de cor, seja o que for, né, independentemente de tudo isso, nós todos somos iguais perante a lei. E aí, o próprio artigo 5º ele traz para o Estado uma obrigação, que é garantir a inviolabilidade, o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. E esse direito ele tem que garantir a quem? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, né? Então, veja que o artigo 5º da Constituição Federal, no caput, coloca em pé de igualdade. Então, todos aqueles direitos que os brasileiros têm, inclusive o direito ao trabalho, como prevê o artigo 5º, inciso 13, ele também está lá no inciso, no artigo, no 5º, no caput do artigo 5º, quando diz que os estrangeiros também têm esse direito. Então, veja que existe já essa visão constitucional de que o estrangeiro pode trabalhar no Brasil sem problema nenhum, né? O que me estranha, como eu acabei de falar, é que a Constituição do Estado do Acre, que é de 89, não prevê o estrangeiro, né? A lei orgânica do município de Rio Branco também não prevê o estrangeiro, né? Então, veja que existe aí uma certa diferença
em relação ao tratamento que é concedido pela própria Constituição Federal, né? Quando prevê lá no artigo 37, inciso 1º, a possibilidade do estrangeiro também trabalhar no Brasil. Logicamente, observada aí as injunções que estão previstas na legislação pertinente a cada uma dessas funções, a cada cargo, a cada função, né, a cada mandato. Por exemplo, aquela pergunta se estrangeiro pode ser político, né? Estrangeiro pode ser político? Pode, ele só não pode ser político naquelas situações que estão lá presentes no artigo 14, parágrafo 3º, né? O artigo 14, parágrafo 3º, ele diz que serão cargos privativos aí de brasileiros natos, né? Nem de naturalizados, brasileiros natos, né? E o estrangeiro também ele não pode se alistar, então ele não pode votar, né? Ele não pode votar. Ele pode até ser votado, né? Mas ele não pode votar. Então, essa é a situação do estrangeiro, conforme prevê lá no artigo 14 da Constituição Federal. E mesmo que ele tenha aí o pedido para se naturalizar, né, conforme prescreve a própria Constituição Federal, e também a Lei 13.445, de 2017, quando ele for em português, por exemplo, ou país de língua portuguesa, ele tem que ficar 1 ano aqui para pedir a naturalização. Agora, se ele for de outro país qualquer que não seja de língua portuguesa, ele tem que ficar 15 anos aqui no Brasil para poder pedir aí a naturalização. Mas ele não poderá ser presidente da República, não poderá ser oficial do Exército, né? Lembra aí daquela confusão daquele senhor que era presidente da Câmara dos Deputados, né? O chileno lá, como é que é o nome dele? Esqueci agora o nome do cara, mas ele foi presidente, o último presidente agora da Câmara dos Deputados. Ele é um cidadão chileno. Ele conseguiu, não sei como, ser presidente da Câmara, porque não pode, se nós observarmos o artigo 14, parágrafo 3º, nós veremos que esse aí também é outro cargo, que é privativo de brasileiro nato, né? Artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, o artigo 14 traz lá a questão quanto a essa nacionalidade. Então, o brasileiro ele pode trabalhar no Brasil sem problema nenhum, não há vedação a isso. Quem pode impor uma vedação é a lei que vai versar exatamente sobre a atividade que ele vai realizar, né? Mas, no sentido genérico, existe o entendimento, como está aí no artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, que ele pode sim trabalhar tranquilamente o estrangeiro no Brasil. Agora, a sua dúvida é a minha dúvida, se ele pode trabalhar lá no Chile, né? É aí que estão, na verdade, ver que a própria Constituição Federal ela não traz também essa limitação. Tem que ser do Mercosul, né? Tem que ser do Mercosul para trabalhar. Não diz nada disso, diz apenas que o estrangeiro ele tem direito a trabalhar, o estrangeiro tem direito a trabalhar. Não fala aí na questão do que tenha que ser ou não do Mercosul, né? Mas, com certeza, o Mercosul, a ideia inicial, e a senhora falou bem, era de abrir as fronteiras, né? Mas, infelizmente, politicamente não é o que está acontecendo. Tranquilo? Então, vejam que já falamos até aqui sobre o conceito, né, e a função de servidor público, regulamentado aí pela Lei 8.027 de 90, que na verdade, uma subespécie do agente público administrativo, né? Então, a intenção agora é abordar outros pontos rapidamente aqui, com os quais, na verdade, contam aí para a construção desses cargos, né? Os cargos dos chamados agentes públicos no Brasil, os cargos pertinentes aos agentes públicos no Brasil, não é verdade? Então, veja que nós temos aí várias situações, né? Várias situações que versam exatamente sobre essa ideia do que é um agente público, né? O que é um agente público administrativo e o que é um agente público administrativo na espécie servidor público, né? Servidor público. Então, veja que os agentes públicos no Brasil, e aí eu sempre gosto de frisar isso para que os senhores, quando estiverem assistindo o noticiário, né? Uma vez que eu sempre digo que acadêmico de direito e formado em direito não pode ficar olhando o noticiário como todas as outras pessoas, né? O acadêmico de direito ele tem que estar sempre olhando a notícia, assistindo a notícia, ouvindo a notícia, mas ligado aqui na lei, né? Então, ele tem que estar sempre pensando na lei, diferentemente das outras pessoas,
aquilo ali é uma historinha, né? Passou